A próxima pergunta que eu tenho a lhe fazer é com relação a... Você falou que o aneurisma abdominal ele é mais frequente em homens a partir de 50 anos, já o da cabeça não, pode acometer pacientes mais jovens. Tanto homens quanto mulheres, e é mais distribuído ao longo da vida, não tem essa frequência ou esse aparecimento maior na terceira idade. Ele acontece ao longo de toda a juventude até a vida adulta também. Certo. E quais são as consequências de um aneurisma, Dr. Ronald? Pois é, como eu estava falando, primeiro que quando a pessoa entende que aneurisma é uma dilatação, a primeira coisa que ela pensa é que ele vai gerar como consequência dor. O crescimento de um aneurisma vai gerar dor e isso quase nunca acontece, Gabi. A consequência principal de um aneurisma que vai crescendo é o seu rompimento, é a sua rotura. Pensem igual uma bexiga, uma bola de soprar, essas bolas de soprar que a gente usa em aniversários de criança. Ela tem uma capacidade de ser enchida, de ser preenchida com ar e chega uma hora que essa distensão, essa distensibilidade atinge o máximo e ela estoura. Isso é a grande preocupação, a principal consequência de um aneurisma é o seu rompimento, que gera uma hemorragia que é tanto maior quanto maior for a artéria em que ele aconteceu. No caso dos aneurismas cerebrais, mesmo que sejam artérias pequenas, às vezes de 2 milímetros ou de 3 milímetros, que é uma coisa, é uma fraçãozinha do centímetro, mas mesmo pequenos sangramentos dentro do crânio, eles podem ser fatais por conta do pequeno espaço. Nosso crânio não é flexível. O cérebro está dentro de uma caixa, que é nossa caixa craniana, que é óssea. Ela não tem como distender. Então, pequenos sangramentos, mesmo que sejam de pequena quantidade, podem ser um grande problema. No abdômen, os sangramentos costumam ser maiores quando acontecem e também podem ser, a depender da quantidade, uma grande preocupação. Dr. Ronald, e agora então? Porque ele é silencioso, ele não dói, não sinto dor. E se ele rompe é algo muito grave. Então, como que eu diagnostico isso? Existe algum protocolo, tanto para um quanto para outro? Como que as pessoas podem se prevenir além de todos esses fatores que o doutor já citou com relação ao controle da pressão, a sedentarismo, fugir do sedentarismo, tabagismo, também correr longe, mas mesmo diante disso tudo, quais seriam as formas de eu conseguir diagnosticar, já que ele não dói, que eu não tenho como saber? Então, como diagnosticar, né? Antes disso, Gabi, você já falou aí, eu quero ressaltar. Gente, em relação a qualquer doença, diagnóstico precoce é fundamental, mas prevenção de verdade se faz dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia. Assim como o aneurisma, boa parte das doenças elas podem ser prevenidas caso você adote hábitos saudáveis, hábitos que façam a diferença no seu dia a dia e na sua vida. E hábitos saudáveis não significam restrição. Tem um vídeo que nós publicamos ontem, lá eu digo porque eu estou aqui no Facebook, mas aqui também no Instagram, né, que eu falo sobre a diferença entre restrição e não excesso. Muita gente encara as recomendações de hábitos saudáveis como restrição, dizendo, lá vem esse doutor e essa Gabi dizendo que eu não posso comer isso, que eu não devo comer aquilo, que eu tenho que dormir bem, que eu tenho que me exercitar. E aí a pessoa interpreta essa informação como sendo uma privação. E ninguém gosta. Primeiro que ninguém gosta que nos digam o que fazer e o que não fazer. Não é isso? Isso é natural do ser humano. Outra coisa é se o que nós temos que fazer eu interpreto como uma restrição, uma privação de algo bom. Então, gente, não é isso. Hábito saudável não é privação, não é restrição. Hábito saudável é você não cometer o excesso. E todo mundo que eu conheço e que conheci ao longo de 25 anos de carreira como médico,
todo mundo que teve problemas por conta de perder a saúde se arrependeu por não ter dado mais atenção a esses hábitos e por não cometido excessos. O arrependimento pelos excessos acaba batendo a nossa porta, e o saúde e verdade quer dizer que você pode comer o que você gosta, você pode conviver com quem você convive, pode ter os hábitos sociais que você acha que deve ter, mas não pode ser uma rotina se eles são hábitos que vão te levar ao encontro da doença. Em relação ao aneurisma, Gabi, o diagnóstico precoce ele é feito através da avaliação médica e de exames complementares. No caso do aneurisma abdominal, o profissional, o especialista que diagnostica e que trata esse tipo de aneurisma é justamente o angiologista, o cirurgião vascular, que é a minha especialidade. E o exame recomendado para se saber se tem ou não um aneurisma na barriga é o ultrassom abdominal, a ultrassonografia abdominal, que nós recomendamos para todo mundo a partir dos 50 anos. Com detalhe, ver se tem ou não um aneurisma pelo ultrassom, é preciso que o médico ou a médica que faz esse exame olhe com cuidado, olhe com atenção. O local onde os aneurismas da barriga ficam quando eles existem é bem escondido, é bem lá nas profundezas, é perto da coluna. É muito mais fácil ou é muito mais prático durante o ultrassom que o médico veja o fígado, que o médico veja a vesícula, que o médico veja os rins, a bexiga. Ver um aneurisma é necessário que o médico tenha tempo e tenha atenção. Então, não é qualquer tipo de ultrassonografia. Tem que ser uma ultrassonografia bem feita, como tudo na vida, né, Gabi? Tudo que é digno de ser feito é digno de ser bem feito. Então, para diagnosticar o aneurisma da barriga, é uma avaliação médica com o angiologista, e o exame que ele ou ela normalmente pede é o ultrassom. No caso do outro tipo mais comum de aneurisma, que é o da cabeça, o profissional, o médico que cuida dessa parte é o médico neurologista. Então, começa também com uma consulta médica com o neurologista, e o exame que ele pede o melhor exame atualmente é o exame de ressonância do crânio, ressonância da cabeça, podendo, em alguns casos, a tomografia do crânio, tomografia craniana, revelar isso. Mas, gente, exames complementares, seja ele ultrassom, ressonância, tomografia, são, como o próprio nome diz, complementares. Eu vejo muita gente colocando o exame num grau de importância maior do que a consulta médica. Na verdade, para que o exame ele preste um serviço adequado, ele tem que ser solicitado de forma adequada pelo profissional médico que entende dos resultados daquele exame. Tenho visto muito, Gabi, você também, eu sei disso, pessoas que acabam invertendo essa sequência, colocam o exame, seja ele um raio-x, uma ultrassonografia, uma tomografia, bota o exame como sendo a primeira etapa, aí encontra uma alteração e aí fica desesperado ou desesperada, e às vezes aquela alteração nem significa muita coisa. Se o médico tivesse visto aquilo e tivesse interpretado de maneira mais adequada, a pessoa saberia que aquilo que foi achado não necessariamente é uma doença. Então, concluindo e respondendo, para o aneurisma abdominal, o exame é ultrassom solicitado pelo angiologista, e para o aneurisma cerebral, o exame é a ressonância ou tomografia solicitados pelo médico neurologista. A necessidade de fazer esse exame, o médico que vai dizer, e se é para o abdômen, a partir dos 50 anos,
de idade, homem ou mulher, e para o cérebro, normalmente se indica se existe uma história familiar de 1 ou 2 parentes de primeiro grau que tiveram aneurisma. Todo mundo que tem um parente de primeiro grau, 1 ou 2 parentes de primeiro grau que tiveram aneurisma cerebral, precisa de uma avaliação com um neurologista. No caso do aneurisma abdominal, não precisa ser dessa forma, mas todo mundo com mais de 50 anos tem que pelo menos ter uma ultrassonografia que tenha visto efetivamente a artéria da barriga, que é a mais frequentemente acometida por aneurisma, que é a aorta. É um nome curioso, Gabi, o nome dessa artéria no abdômen que apareceu aqui algumas vezes em nossa live no Face. Aqui, ó, essa artéria que está aqui sendo apontada é a artéria que sai diretamente do coração. O nome dela é A com A. Aorta. Não tem nada a ver com legumes, nem com folhas, nem com plantação, mas ganhou esse nome. Acho que no fundo é porque ela gosta mesmo, é de o que vem da horta. Pois é, talvez porque os alimentos da horta fazem bem à aorta. Perfeito.